Olá a todos e todas, eu sou Vinícius Centeno, sou mestrando em Economia na UF e também sou membro do Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento, o FIND. Oi pessoal, sou Eduardo Mantuan, também do mestrado da UF e membro do FIND. Então a gente vai apresentar nesse curto vídeo um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que já está publicado como texto para discussão lá no site do FIND, chamado Uma Análise Minskiana para uma Economia Financiarizada, onde a gente busca evidências para empresas não financeiras brasileiras no período de 2012 a 2019. Então esse nosso trabalho ele surgiu no contexto do choque da pandemia do coronavírus e a gente vai analisar a fragilidade financeira das firmas brasileiras nesse cenário pré-pandemia, ou seja, o objetivo é entender como que a economia brasileira vai absorver esse choque representado pela crise do coronavírus, né? O que a gente observou é que as empresas, desde a crise de 2015 e 2016, elas vêm adotando um comportamento defensivo e conservador, indicando que essa crise de 2015 e 2016 ela não foi superada ainda pela economia brasileira, através de um movimento de redução do investimento produtivo e de aumento de amortizações dos pagamentos de amortização das dívidas passadas. Bom, então, um primeiro pilar teórico do nosso trabalho é entender o que é uma economia financiarizada. Então, de acordo com a literatura econômica, a financiarização ela é definida pelo aumento da importância dos mercados, das instituições e das elites financeiras na operância da economia e dos governos. Em outras palavras, é uma maior significância do papel do setor financeiro em relação ao setor produtivo, havendo assim uma transferência de renda do setor real da economia para o setor financeiro. Então, de modo geral, a financiarização ela pode ser entendida, e assim por diversos autores e autoras, como um novo regime de acumulação de capital, em que as atividades produtivas são subordinadas às atividades e à lógica financeira. Já no Brasil, e assim também em outros países, a financiarização tem implicado em uma redução dos investimentos produtivos das empresas, né? Ou seja, da sua capacidade produtiva. Então, tem tido uma diminuição dos investimentos em máquinas e equipamentos e, em contrapartida, um aumento dos investimentos em aplicações financeiras. Inclusive, esse movimento ele é observado no aumento das atividades de tesouraria das empresas. Ou seja, então, com o processo de aprofundamento da financiarização numa economia, as empresas tendem a ter uma parcela cada vez maior de sua receita originada em atividades que não são suas atividades fins e, em última instância, passa também por desestimular o investimento produtivo, ou seja, passa também por reduzir a geração de empregos da economia, reduz a renda familiar e também acaba por reduzir o próprio crescimento econômico. Outro aspecto da financiarização observado é na mudança da forma de financiamento dos investimentos. Então, os lucros retidos das empresas deixam de ser a principal fonte de financiamento dos investimentos e as empresas passam a ter uma relação cada vez maior com o sistema financeiro bancário, ou seja, passam a se endividar mais frente aos bancos, que inclusive quando se fala em endividamento bancário e o setor empresarial produtivo, vai de encontro com a abordagem minskiana desenvolvida desde o século passado. Bom, então a gente utilizou essa abordagem minskiana, né, para relacionar essa questão da financiarização ao nível das empresas e o financiamento do investimento e endividamento. E o Minsky, é importante dizer, ele foi um economista pós-keynesiano, estadunidense, e uma das principais contribuições dele foi justamente a teoria da instabilidade financeira, que parte da teoria do investimento do Keynes, e tem como elemento central a questão, não só a questão da incerteza fundamental na economia, mas também a importância das expectativas dos agentes econômicos, né, que são os empresários, no caso. Então, basicamente, o Minsky ele vai dizer que as economias capitalistas, aquelas que têm um sistema financeiro mais sofisticado, elas apresentam um comportamento cíclico, ou seja, elas alternam momentos de expansão e instabilidade. E a central para o Minsky é que essa instabilidade ela vai ser gerada justamente na fase ascendente do ciclo, ou seja, ela é endógena ao ciclo econômico.
O que isso quer dizer? Enquanto o ciclo econômico está seguindo uma trajetória positiva, ainda existe confiança, expectativa positiva por parte dos empresários. Então, nesse momento, eles vão tomar a decisão de se endividar para investir, levando em conta um retorno esperado positivo no futuro. Ou seja, para honrar essa dívida assumida no presente, quando tomaram a decisão de investir, é preciso que essa demanda pela produção da empresa ela seja efetivada lá na frente, né? E que esse retorno esperado seja concretizado. Então, enquanto houver esse otimismo, os agentes eles vão assumindo posições de maior alavancagem, maior endividamento, ou seja, de maior risco, sempre com a expectativa positiva de que o retorno no futuro vai ser capaz de saldar essas dívidas. Aí, então, entra o pilar fundamental da teoria da fragilidade do Minsky, que é justamente a questão da incerteza. A economia ela é fundamentalmente incerta e nada garante que esses retornos eles vão ser concretizados. E não se concretizando, a empresa vai ter grandes dificuldades de cumprir com essas obrigações de fluxo de caixa. Então, nesse momento, a empresa vai se encontrar no que o Minsky chama de uma situação de fragilidade financeira. Então, quando o ciclo positivo se reverte e as expectativas dos agentes financeiros mudam, ou seja, passa para um cenário mais pessimista, as empresas vão passar a ter muita dificuldade para arcar com esses compromissos financeiros que eles assumiram no passado. Então, ou seja, nesse momento de crise, não só a demanda é afetada, o que reduz ainda mais a receita da empresa, como também vai ficar mais difícil para essas empresas acessarem crédito junto aos bancos e as instituições financeiras em geral para renegociar suas dívidas, porque os juros vão ficar maiores, a oferta de crédito vai ficar limitada, etc. Então é por isso que o Minsky ele vai dizer que uma economia financiarizada ela tem como característica central a instabilidade. Então foi a partir dessa abordagem que a gente construiu um índice para analisar a fragilidade financeira das empresas da nossa amostra, utilizando 100 empresas brasileiras não financeiras. Né? Não financeiras significa que a gente excluiu os bancos, as seguradoras, as instituições financeiras em geral, para o período então de 2012 a 2019. Então, a partir do cálculo desse nosso índice, o primeiro resultado que nós temos é que, com a implicação da crise de 2015 e 2016, se agravou o estado de fragilidade financeira das empresas da nossa amostra, né? Sendo 2016 o pior ano, e inclusive hoje ainda estamos em um patamar de fragilidade financeira ainda muito pior, né, em relação aos patamares de 2012 e 2013, antes da crise, né, que nos indica, né, leva a indicar que a pandemia que acometeu nossa economia hoje chega em um momento em que as empresas e a própria economia não havia se recuperado plenamente da recessão de 2015 e 2016. E, além disso, outro resultado que nós encontramos e que ficou muito evidente é a maior importância e até mesmo dependência das receitas financeiras para as empresas cumprirem suas obrigações de fluxos de caixa. Então, nós fizemos o cálculo a partir de dois cenários. Um cenário nós consideramos as receitas financeiras, o outro cenário nós não consideramos as receitas financeiras. Então, o que vemos é um gap entre esses dois cenários, em que os resultados operacionais das empresas, ou seja, suas atividades fins, não têm sido suficientes para elas cumprirem suas obrigações de fluxo de caixa, tornando elas cada vez mais dependentes das receitas financeiras. E outro resultado diz respeito ao pré-crise de 2015 e 2016, em que nós observamos que as empresas tiveram investindo cada vez menos e, em contrapartida, estiveram amortizando suas dívidas passadas em patamares cada vez maiores, né? E vai de encontro também quando nós verificamos que, nesse mesmo período, as empresas têm captado novos empréstimos em patamares estáveis, ou seja, esses novos empréstimos têm sido, em grande medida, direcionado muito mais para amortizar dívidas passadas do que para fazer novos investimentos. Então, sinaliza aí um movimento de que as empresas têm tentado limpar os seus passivos, reestruturar o perfil da sua dívida e, em outras palavras, trocar dívida cara por dívida barata. Que, em última instância, é possível, então, identificar um comportamento conservador e defensivo das empresas desde a crise de 2015 e 2016,
que vai de encontro até mesmo com a fraca recuperação da economia brasileira nesse mesmo período. Sim, então é importante a gente falar um pouco sobre o que a gente considerou que pode explicar esse comportamento conservador das empresas que a nossa amostra indicou, né? Primeiramente, é importante notar que a pandemia, que respondendo ao objetivo do nosso trabalho, né, ela atingiu a economia brasileira no momento em que as empresas elas estão melhorando as condições do seu passivo e de seu endividamento, né? Então elas estão num processo de desalavancagem. Então isso significa que poderia ser pior. Ainda assim, o que a gente vê, uma grande conclusão do nosso trabalho, é que a política de austeridade no pós-crise fracassou, né? E estímulos apenas pelo lado da oferta, como os que aconteceram, né? Que foram isenções fiscais, desoneração da folha de pagamento, a reforma trabalhista, mais recentemente a redução das taxas de juros básicas da economia, elas não foram capazes de criar um ambiente para a retomada do investimento privado, né? Então continua, não foi criado um novo cenário de confiança para os agentes, né, no retorno futuro. Ou seja, não há expectativa que a demanda vá se efetivar. Então, nesse sentido, uma das conclusões que a gente vai propor é que se mostra ainda mais urgente que seja abandonada essa política de austeridade fiscal e que o governo, no pós-pandemia, assuma políticas expansionistas a fim de contratar o investimento privado, né, através da ancoragem dessas expectativas dos agentes de forma positiva e, assim, impulsionar um novo ciclo econômico que seja vigoroso. Caso contrário, se essa política de austeridade ela for retomada no pós-pandemia, assim como foi feita no pós-crise de 2015 e 2016, as empresas elas vão seguir limpando seus passivos, trocando dívida cara por dívida barata, né, aproveitando a redução das taxas de juros e reestruturando seu perfil de endividamento, ou seja, vai continuar um constrangimento do investimento e, em última instância, uma restrição da retomada do crescimento econômico. Eu acho que o Vinícius sintetizou muito bem nossas conclusões e a lição que o nosso trabalho deixa para o que vem, né, pós-pandemia, é que as políticas econômicas não sigam o mesmo erro que seguiram as políticas econômicas no pós-crise de 2015 e 2016, e que o estado de investimento e de expectativa seja recuperado e, em última instância, o próprio crescimento econômico. Acho que é isso, né, É isso, Vini? pessoal. É isso. O trabalho ele está lá publicado no site do FIND. Se vocês quiserem ter acesso, ele está lá completo. Então, muito obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado.